lobos em encontrar comida. Cada lobo consulta seu mapa mental, que é não apenas um planejador de rotas em 3 dimensões, mas também um catálogo de fotos, um cardápio de presas disponíveis. Qualquer alvo é atraente, mas variando de 50 a 1000 quilos, nenhum deles é presa fácil. Carneiros da montanha são pequenos, mas vivem em grupos, são muito temperamentais e têm uma arma poderosa na cabeça. Outros, como o alce, são solitários e vagam por seus próprios territórios. De tempos em tempos, os lobos verificam se algum deles ficou doente ou ferido. Quem e quando caçar são as chaves para um abate de sucesso, e seus mapas mentais os ajudam a selecionar animais que possam ser os mais fáceis de capturar. No topo do cardápio de hoje estão os cervos canadenses, e os lobos têm de usar seu mapa mental para descobrir como interceptá-los. Depois de anos seguindo as manadas migratórias durante todas as estações do ano, os lobos memorizaram a rotina dos cervos. Em janeiro, eles conseguem prever que estes animais vão em direção aos vales do leste a 40 quilômetros de distância. Foram 7 horas só para chegar aqui. Agora eles encontram um ponto privilegiado para manter os cervos sob vigilância. A melhor estratégia para caçar animais grandes é selecionar o mais vulnerável. Normalmente, no meio do inverno, com a comida mais difícil de encontrar, as fêmeas prenhes têm de se esforçar. Além de estarem grávidas de quase 4 meses, elas ainda têm seus filhotes de 7 meses com elas. Os jovens foram desmamados, mas ainda ficam com as mães para se protegerem. Os lobos estão sempre interessados nos filhotes, já que eles são os mais suscetíveis a erros. Mas até agora, este inverno foi ameno e a comida neste vale ainda está acessível. As fêmeas parecem bem alimentadas e saudáveis, assim como seus filhotes. Será que a alcateia veio até aqui para nada? E tem mais um problema. Os jets estão a apenas 4 quilômetros de sua fronteira do norte. Existe a possibilidade perigosa de que os cervos canadenses atravessem para o território da grande alcateia. De sua posição acima da manada, os lobos talvez identifiquem um animal frágil. Depois de horas de espera, é o macho dominante que toma a dianteira. Eles não viram nenhum alvo fácil mais óbvio, então é hora de olhar mais de perto. Os lobos não tentam se esconder enquanto se aproximam. E os cervos sabem que eles estão lá. Os lobos se dividem e avaliam a manada, procurando os feridos, os mancos, os fracos. É mais fácil identificar as fraquezas quando os cervos estão se movendo. Mais fácil ainda se estiverem correndo. A fêmea dominante identificou um filhote nervoso. Nessa idade, ele teve pouca experiência com lobos e sua confiança pode ser facilmente abalada. Agora os cervos canadenses são forçados a correr.
Mas os mais velhos sabem o que fazer. Eles correm em direção à frente e ao meio da manada, o mais longe possível das alcateias que os perseguem, onde é menos provável serem localizados se estiverem feridos. Os lobos podem correr tão depressa quanto os cervos, mas depois de passar muitos dias sem comer, será que vão ter energia para continuar? Os cervos foram para um leito de rio congelado, onde a neve é mais profunda do que nas encostas. Isso não é problema para os cervos canadenses de pernas longas, mas atrasa os lobos e consome a energia deles. Os lobos sacodem a poeira e aceleram para até 64 km por hora. A manada tenta uma estratégia diferente e se dirige para a floresta. Suas patas ficam muito mais seguras na superfície irregular das raízes e cavidades perto das árvores. Aqui, os lobos podem ter dificuldade para acompanhá-los, e talvez entre as árvores seja mais difícil para eles identificarem seu alvo. Mas os lobos ainda estão concentrados, procurando combinar sua imagem mental com a da vítima. Os cervos canadenses vão agora para terreno elevado. Eles usam a encosta para adquirir velocidade e se livrar dos lobos. Cateia. De sua posição acima da manada, os lobos talvez identifiquem um animal frágil. Depois de horas de espera, é o macho dominante que toma a dianteira. Eles não viram nenhum alvo fácil mais óbvio, então é hora de olhar mais de perto. Os lobos não tentam se esconder enquanto se aproximam. E os cervos sabem que eles estão lá. Os lobos se dividem e avaliam a manada, procurando os feridos, os mancos, os fracos. É mais fácil identificar as fraquezas quando os cervos estão se movendo. Mais fácil ainda se estivermos em encontrar comida. Cada lobo consulta seu mapa mental, que é não apenas um planejador de rotas em 3 dimensões, mas também um catálogo de fotos, um cardápio de presas disponíveis. Qualquer alvo é atraente, mas variando de 50 a 1000 quilos, nenhum deles é presa fácil. Carneiros da montanha são pequenos, mas vivem em grupos, são muito temperamentais e têm uma arma poderosa na cabeça. Outros, como o alce, são solitários e vagam por seus próprios territórios. De tempos em tempos, os lobos verificam se algum deles ficou doente ou ferido. Quem e quando caçar são as chaves para um abate de sucesso e servos sob vigilância. A melhor estratégia para caçar animais grandes é selecionar o mais vulnerável. Normalmente, no meio do inverno, com a comida mais difícil de encontrar, as fêmeas prenhes têm de se esforçar. Além de estarem grávidas de quase 4 meses, elas ainda têm seus filhotes de 7 meses com elas. Os jovens foram desmamados, mas ainda ficam com as mães para se protegerem. Os lobos estão sempre interessados nos filhotes, já que eles são os mais suscetíveis a erros.
Mas até agora, este inverno foi ameno e a comida neste vale ainda está acessível. As fêmeas parecem bem alimentadas e saudáveis, assim como seus filhotes. Será que a alcateia veio até aqui para nada? E tem mais um problema. Os Jets estão a apenas 4 quilômetros de sua fronteira do norte. Existe a possibilidade perigosa de que os servos canadenses atravessem para o território da Grande. Os mapas mentais os ajudam a selecionar animais que possam ser os mais fáceis de capturar. No topo do cardápio de hoje estão os servos canadenses, e os lobos têm de usar seu mapa mental para descobrir como interceptá-los. Depois de anos seguindo as manadas migratórias durante todas as estações do ano, os lobos memorizaram a rotina dos servos. Em janeiro, eles conseguem prever que estes animais vão em direção aos vales do leste a 40 quilômetros de distância. Foram 7 horas só para chegar aqui. Agora eles encontram um ponto privilegiado para manter os servos correndo. A fêmea dominante identificou um filhote nervoso. Nessa idade, ele teve pouca experiência com lobos e sua confiança pode ser facilmente abalada. Agora os servos canadenses são forçados a correr. Mas os mais velhos sabem o que fazer. Eles correm em direção à frente e ao meio da manada, o mais longe possível das alcateias que os perseguem, onde é menos provável serem localizados se estiverem feridos. Os lobos podem correr tão depressa quanto os servos, mas depois de passar muitos dias sem comer, será que vão ter energia para continuar? Os servos foram para um leito de rio congelado, onde a neve é mais profunda do que nas encostas. Isso não é problema para os servos canadenses de pernas longas, mas